Vamos lá, vou mostrar para você como que é o case da Fernanda, que ela faturou 27 mil em 39 dias. Vou fazer o debriefing desse case para você entender o passo a passo que eu usei dentro dessa estratégia com ela, tá? Vou dar um zoom aqui para eu conseguir dar o contexto sobre essa cliente, tá? A meta dela era adicionar de 20 a 50k no faturamento vendendo os protocolos dermatologista e ela tem o protocolo de contra acne. O ticket dela é de R$ 1.800, 1.800 e uns quebrado, e ela vendeu um serviço, investindo 5 mil em tráfego. Isso aqui acontece muito, e ela não é a primeira aluna que aconteceu esse caso. Tem outro aluno que ele investiu 20 mil e não vendeu nada. Mesmo fazendo vídeo todo dia, mesmo criando conteúdo todos os dias, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, não vendeu nada. Então, essa aqui era uma das principais dores que ela tinha, porque ela já tinha vindo de outros profissionais, outras agências, então ela fica extremamente frustrada mesmo de ter investido e não ter dado nenhum tipo de retorno. E o serviço dela era o protocolo de cura de acne, que foi o que eu falei com vocês aqui, e ela vendia tanto para a parte local quanto nível Brasil. E ela fazia o atendimento presencial daquilo e ela mesma aplicava o protocolo, mas ela também tinha a opção de vender como se fosse um curso ali. De certa forma era um curso e um acompanhamento ao mesmo tempo para nível Brasil, tá? Ela tinha ali na média de 5.800 seguidores. Então, para você entender qual que era o contexto dessa cliente, para você entender realmente o contexto do que ela trouxe para mim, do que incomodava ela. E a primeira coisa que ela sempre reclamou comigo foi que ela vendia em 90% dos casos era sobre indicação e totalmente vendas aleatórias. Então, quando as pessoas achavam ela, de alguma forma, ia lá e comprava. Ela não tinha nenhum processo estabelecido de previsibilidade. Então, sem previsibilidade de faturamento, já tinha gastado mais de 5 mil em tráfego e já tinha vendido um serviço só, que foi o que eu comentei. Criava conteúdo, mas não tinha quase nada de resultado, então ela mal tinha engajamento, mas algumas pessoas lhe comentavam, curtiam e tal, mas não tinha nenhum tipo de venda mesmo. E ela se sentiu extremamente perdida em qualquer estratégia que ela ia seguir. Isso aqui é muito importante porque é uma das coisas também que ela trouxe. Depois de ter investido em cursos, em profissionais, em agências, ela tinha já investido, ela se sentia extremamente perdida de qual era a estratégia que realmente ia funcionar para ela, porque cada um falava uma coisa. A agência falava X coisa, aí o profissional sozinho falava outra coisa, um social media falava outra coisa, e no curso ela aprendia mais um monte de coisas. Isso aqui é extremamente importante, principalmente para você que está me assistindo e você segue muita gente, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque você vê que tem 1 milhão de estratégias, realmente existem 1 milhão de estratégias de venda. Porém, você tem que entender qual que faz sentido para dentro do seu negócio hoje. Então, isso aqui faz muito sentido, principalmente para essa cliente específico, que a gente tinha que tentar resolver isso aqui o mais rápido possível, porque ela estava se sentindo que é o que eu chamo de obesidade mental. A pessoa ela fica tão cheia de coisas na cabeça que ela não consegue aproveitar nada. E ela só fica ali parada, estagnada mesmo. Já tinha tentado fazer sozinha, já tinha contratado ele 2 agências de marketing também, então ela estava sentindo, além de ter se frustrado, de ter gastado e não ter nenhum tipo de retorno, foi bem complicado no início para a gente conseguir começar a implementação com essa cliente específica, porque ela já estava meio que traumatizada, né? Existe hoje uma cultura do marqueteiro, uma cultura do marketing que faz com que as pessoas elas deixem de confiar em profissionais sérios por causa justamente da promessa mirabolante de resultado, sabe? A questão aqui, igual, por exemplo, na meta dela, igual eu mostrei aqui em cima, a meta dela era adicionar de 20 a 50k no faturamento. Porém, a gente adicionou ali 27, certo? É a meta dela. Então, a gente elabora toda a estrutura, todo o sistema para ir de encontro com a meta e com o objetivo do cliente. Mas depende de muitos fatores. Muitos fatores. Não tem como chegar e falar que ela ia conseguir fazer 100 mil em 30 dias. Porque ela tinha muita coisa, estou mostrando aqui cada contexto, que tinha muita coisa sem estruturar. Então, o que a gente fez foi realmente um case, porque a gente conseguiu implementar isso o mais rápido possível, conseguiu ter constância o suficiente para conseguir fazer isso, certo? E assertividade. Então, essa aqui que são os trunfos desse sistema, entende? Então, não é só sobre fazer qualquer coisa ou confiar na primeira pessoa que aparece, porque isso aqui realmente é um problema e vem traumatizando muitos empresários, muitos empreendedores e muitos profissionais que não estão deixando de ganhar dinheiro e de vender o próprio serviço por justamente não confiar nos profissionais que vêm chegando no mercado. E gastava energia e nunca tinha retorno. Além da energia física e mental, tinha energia de gasto também de dinheiro, né?
Mas fora a questão de energia, de dinheiro mesmo, tinha a questão de energia pessoal. É complicado você tentar uma vez, não conseguir, tenta de novo, não consegue, tenta de novo, não consegue. Então isso aqui foi algo que ela também trouxe para mim. Então esse era o contexto dessa cliente em específico também para você conseguir entender de onde a gente partiu. Agora vamos entender exatamente o que foi feito para essa aluna, tá? A primeira coisa que a gente fez com a Fernanda foi melhorar o posicionamento dela. O posicionamento aqui, ele é a chave de tudo. Você vai entender exatamente na hora que eu começar a explicar que o posicionamento é o que dita tudo. Se você não tiver a base muito bem estruturada no posicionamento, primeiramente, você não consegue ter resultado na internet. Esse é o ponto. Tem muita gente que fica batendo cabeça, posta 50 vezes por dia, faz 200 mil stories e não tem retorno. Essa cliente específica, ela tinha ali até uma certa constância. Só que eu já tive outros alunos, por exemplo, que é o mesmo aluno, vou dar o mesmo exemplo do que eu dei no início, que ele investiu 20 mil em tráfego, ele fazia conteúdo todos os dias, ele gravava vídeo, ele postava prova social e ele não tinha R$1 de retorno, nada. Ele não vendia nada, ele tinha 10 mil seguidores. 10. Isso tudo porque o problema dele não estava no que muita gente fica falando que vai dar resultado. Que é, você precisa postar todos os dias, você precisa fazer vídeos todos os dias, você precisa tentar viralizar a qualquer custo, mas não é assim. Você precisa principalmente do posicionamento. Se não tiver posicionamento, não existe venda. Então aqui a gente começa por isso, porque é isso que vai nortear todo o resto. Não existe nada, não existe nenhum tipo de estratégia mirabolante que vá fazer salvar um perfil, um profissional, uma empresa que não tem um posicionamento muito bem estabelecido, tá? Então, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar o posicionamento da Fernanda. O diagnóstico desse posicionamento, o contexto, né? Que é o contexto, no caso, como que estava ali. Então, toda vez que entra um aluno novo dentro da implementação, a gente sempre faz um diagnóstico de como que está, até também para a pessoa conseguir entender de onde ela saiu, para onde ela foi, tá? Então, aqui o diagnóstico dela que ela recebeu foi que era um posicionamento totalmente genérico. Totalmente genérico. Muitas das pessoas que têm dificuldade não sabem, igual ela não sabia qual que era a estratégia que ela ia usar, ela não sabia exatamente como que ela transparecia o que ela já era na vida real para dentro da internet. O que essa pessoa faz? Ela vai lá e copia. Copia concorrente, copia o que está dando certo para os outros, vê o que está em alta e tenta fazer. Isso, não que isso seja necessariamente um problema, mas isso vai se tornar um problema se você não souber o porquê que você está fazendo aquilo. Se aquilo realmente faz sentido para dentro do que você tem para mostrar para o mundo, entende? Da solução que você faz e etc. Então o posicionamento dela é extremamente genérico, extremamente genérico. E quando eu falo de posicionamento genérico, era no sentido de falar exatamente o que estava todo mundo falando, porque ela copiava os concorrentes. Ela falou para mim que ela listou 2 ou 3 concorrentes e tirava basicamente todas as ideias de conteúdo de lá. Outro ponto era a falta de autenticidade na comunicação dela. Era extremamente robótica, extremamente robótica. Então, tipo assim, ela ia criar um vídeo, botava ali no teleprompter e lia, literalmente, ela lia os conteúdos e de vez em quando ela fazia não lendo, mas era muito difícil. A insegurança que as pessoas têm de começar a gravar vídeo, por exemplo, eu já tive esse medo, eu sempre tive esse medo. Então, assim, eu entendo exatamente, porque muitas das pessoas têm segurança de fazer vídeos, de responder, tem medo de responder, e muitas das vezes essa pessoa perde a autenticidade na hora de fala, e muito também na hora de escrever. Então, as pessoas, por causa da inteligência artificial, o ChatGPT tá aí para ajudar a gente, só que tem muita gente que não sabe como que usa, e fica aquela comunicação extremamente genérica. Se você vai em 10 perfis, é tudo a mesma coisa, tudo os mesmos temas, as mesmas opiniões, os mesmos conteúdos, as mesmas dicas, enfim, uma comunicação totalmente robótica e totalmente sem autenticidade nenhuma. E principalmente não ficava claro para quem que era e para quem que não era a solução dela. Esse é um dos problemas de criar conteúdo sem você saber exatamente o seu posicionamento. Por que que você está ali, para quem que é e principalmente para quem não é a sua solução e o seu produto. Então aqui a gente diagnosticou esses 3 pontos principais. E qual que é a estratégia que foi aplicada para a gente conseguir resolver isso? Implementou a técnica de assinatura pessoal, que é um dos principais pilares que a gente tem hoje para resolver essa questão de posicionamento. A técnica de assinatura pessoal, ela basicamente funciona como? A gente pega o que você já faz, fala, pensa, age na sua vida real e traz isso para dentro da rede social. Um dos erros incríveis que as pessoas são capazes de cometer na hora de começar a criar conteúdo é que quando ela vai para dentro da internet,
Porque assim, você já escutou falar milhões de vezes que você tem que mostrar sua rotina, que você tem que humanizar sua marca, que você tem que criar conteúdo mais próximo para criar conexão e tal. E muitas das pessoas acham que isso é ou virar totalmente um blogueiro e você começar a fazer coisas só para mostrar e você tem que filmar o seu dia inteiro para isso acontecer, mas também tem outras pessoas que elas vão para o outro lado e que elas tentam criar uma nova rotina para elas conseguirem criar conteúdo. E aqui que está um problema, porque a técnica de assinatura pessoal e realmente a essência do posicionamento em específico é que você não vai criar nada. Você vai simplesmente pegar o que você já faz, já age no seu dia a dia e trazer isso para dentro da rede social. O princípio de um posicionamento é justamente você ser verdadeiro com aquilo. Então tem muita gente que não entende exatamente o que isso funciona, como que isso funciona e qual que é o poder que isso tem dentro de uma marca, dentro de um negócio para poder fazer venda. Então a técnica de assinatura pessoal é literalmente, o nome ele é autoexplicativo, né? É como se você fizesse um conteúdo e assinasse com a sua assinatura, né? Você assinasse ali com o seu posicionamento, como se você carimbasse aquele conteúdo, porque ele fica incopiável. É por isso que o primeiro item aqui é posicionamento à prova de cópia. Por que ele é à prova de cópia? Porque a Vitória aqui falando, estrategista de marketing, copywriter, que tem todos os meus trejeitos e a minha forma de falar, a forma que eu penso, os meus conhecimentos, as vivências que eu já tive, as experiências que eu tenho, só eu tenho. Entende? Por mais que você venha na parte técnica, por exemplo, se você estiver assistindo aí, se você for alguém da área do marketing, por exemplo, você pode ter até competências técnicas parecidas com a minha, mas você nunca vai ser igual a mim e eu também não vou ser igual a você. Essa é a questão. E é por isso que o posicionamento verdadeiro, ele é extremamente poderoso. Porque quando você tem um posicionamento e você se mostra de verdade, você consegue atrair e alçar novos ares que você ainda não alcançou. Por causa justamente de copiar concorrente, de você não entender o que está dentro de você e você realmente não conseguir passar isso para dentro da rede social. Então a técnica de assinatura pessoal é você trazer exatamente isso de fora, de dentro para fora, dentro da rede social. E além da técnica de assinatura pessoal, a polarização também é muito importante. Deixar muito claro quem você não atende. Não dá para atender todo mundo, não tem como você atender todo mundo. Quanto mais específico você for dentro da sua solução, mais fácil vai ser de você conseguir vender. Então, é muito importante que dentro do posicionamento você seja polarizado, tanto para o sim quanto para o não. Então, é muito importante que a pessoa entenda de cara para quem que você atende e para quem que você também não atende. E como que a gente reforça isso dentro da criação de conteúdo? Com opiniões. Muitas das vezes a gente faz isso aqui com opiniões. E, enfim, então, são várias formas de trazer essa polarização e uma delas é trazendo opiniões. Então, se você parar para pensar exatamente de se isso aqui funciona ou se não, se você tiver dúvida que isso aqui realmente é assim que funciona, eu quero que você pense em 3 pessoas que você vê que tem resultado dentro da internet. Pode ser do seu mercado, pode ser de outro nicho, enfim. Imagine o motivo que fez você pensar nessa pessoa. Por que você pensou nela? É porque você gosta do como ela fala? Ela já chegou talvez onde você queria chegar? Porque ela se comunica de uma forma que você gosta, ela te passa uma nova visão sobre alguma coisa? Pode ser, até que seja, né? Pode ser que ela tenha um produto que você gosta muito, enfim. Mas esses são os motivos superficiais do porquê você pensou nessa pessoa, do porquê que você admira essa pessoa e gosta dela. Mas a verdadeira essência da coisa é porque você gosta da forma que essa pessoa pensa. E ela imprime o que ela pensa em todas as coisas que ela faz. Então, todos os posts que ela posta imprime a essência dela, todas as coisas que ela escreve têm a essência dela. É como se não tivesse jeito de você copiar, porque na hora em que você vê uma pessoa ser extremamente autêntica e você vê alguém copiando aquela pessoa, você sabe na hora que é cópia, porque aquilo é a autenticidade daquela pessoa em específico. Então, quando você vê uma cópia, você sabe na hora que é uma cópia, essa pessoa passa a se tornar uma chacota imediatamente. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente copia concorrente, porque senão você acaba virando chacota do original, entende? Então, esse que é um problema muito grande. Então, quando a gente imprime a técnica de assinatura pessoal, você consegue ver isso em qualquer empresa ou profissional ou influenciador, qualquer pessoa que você tenha pensado que tem muito resultado na internet e é grande, você vai conseguir entender exatamente que essa pessoa tem a técnica de assinatura pessoal dentro da estratégia dela. Então, para a gente conseguir fazer a técnica de assinatura pessoal, a gente faz um mapeamento profundo de quem que a Fernanda foi. Pessoalmente, né? Então, quem que é a pessoa dela, o que ela pensa, o que ela age, quais são as opiniões de vida, não necessariamente só sobre o mercado, mas também sobre o mercado. Mas
de tudo, de vida. Quem que é essa pessoa na vida? O que que ela faz? Quais são os hábitos dela? O que que ela gosta de fazer? O que que ela gosta de ler, etc. Quais são os assuntos que interessam essa pessoa? Então, a gente faz um mapeamento profundo, tá? E também da Fernanda profissional. Então, são dois mundos que se complementam, né? Não tem como uma pessoa ser duas coisas separadas, mas aqui eu separei para conseguir entender e ficar mais didático. Mas o mapeamento da Fernanda profissional tem coisas que ela faz dentro do profissional, que aí entra experiências técnicas, experiências que ela já viveu. Essas experiências, elas vão fazendo com que você tenha mais maturidade, com que você desenvolva novas técnicas, enfim. Então a gente pega todo esse mapeamento de quem foi a Fernanda no profissional e quem é a pessoa Fernanda também. Então essa é a técnica de assinatura pessoal. A definição clara de público-alvo também ela precisa existir dentro do posicionamento, porque um posicionamento à prova de cópia, ele é capaz de pegar o que você é na vida, pegar o que o seu público quer de solução e como ele age, como ele se comporta, e assim você cria um posicionamento à prova de cópia. Então, para você conseguir entender e fazer um posicionamento forte para a marca ou para a empresa ou para um profissional, por exemplo, tem que definir exatamente quem que é o público-alvo dessa pessoa. E não é definido do jeito genérico. Tipo, são mulheres, elas têm 35 anos, elas moram em São Paulo e não sei o que e tal. Não é exatamente nesse ponto que você mapeia um público-alvo. A forma de mapear um público-alvo é por comportamento. Como que essa pessoa se comporta? Qual que é a situação que ela está passando no dia dela? É assim que você define público-alvo. Então, é muito interessante, muito importante que você conheça o público-alvo aqui, ó, na palma da mão. E foi isso que a gente fez com a Fernanda também. O posicionamento autêntico baseado na história da Fernanda. Então, já entra na página da técnica de assinatura pessoal, só que eu coloquei aqui separado, porque tudo gira em torno da pessoa. Por mais que seja uma empresa, ainda assim existe uma pessoa por trás da empresa. E nunca se viu tanto isso como nos dias de hoje. Você vê vários CEOs saindo de trás do background da empresa para sair para fora, para eles mostrarem a cara, para trazer mais humanização para a marca e mostrarem esse lado pessoal, porque em todo o CNPJ tem um CPF por trás. Então, o posicionamento autêntico, ele é baseado na história pessoal. Então, o que isso quer dizer? O que ela pensa, o que ela vive, as opiniões, as experiências, as vivências que ela teve. Então, a gente pega todo esse posicionamento baseado nesses pontos aqui. Isso aqui é a técnica de assinatura pessoal. Uma coisa interessante aqui que você vai perceber que na questão de posicionamento em específico, a gente pode até fazer benchmarking para entender o que as pessoas estão fazendo. Só que esse é um passo que vem depois do estudo interno. Não existe posicionamento na qual você começa a olhar primeiro para fora. Não existe. Você faz um posicionamento primeiro olhando interno. Você olha para dentro primeiro e depois você olha para fora. Então, depois de ter feito toda essa técnica de assinatura pessoal, de posicionamento, aí que entra, talvez, um olhar para fora para você entender o que as pessoas estão fazendo, o que você pode melhorar, os seus pontos fortes e como os seus pontos fortes, eles podem bater nos pontos fracos do concorrente. Então, isso aqui é muito importante mesmo, porque não se faz posicionamento olhando para fora, se faz posicionamento olhando para dentro. E pode ser isso, muitas das vezes, que acontece com muitos profissionais que não conseguem realmente trazer a essência e a verdade ali para dentro da rede social e por isso que muitas das vezes deixam de vender, que é o caso da Fernanda. O trunfo aqui dessa estratégia é a autenticidade. E o que era esperado? A partir do momento que a gente começou a implementar isso dentro das redes sociais dela, nos primeiros dias, o que era esperado, tanto nos primeiros dias quanto no curto, no médio, no longo prazo, isso aqui ainda é esperado que aconteça, tá? As pessoas pararem de seguir. Existem muitas pessoas que vão parar de seguir. Igual ela tinha 5.800 seguidores, é normal que esse número caia. E que bom que esse número caia. É esperado, é o que a gente quer. A gente fomenta isso para que isso aconteça, para que realmente a pessoa pare de seguir. Porque na hora que as pessoas param de seguir, é porque essas pessoas elas realmente não se identificam mais. Então, quando você começa a explicar para quem que é e para quem que não é a sua solução, que você começa a demonstrar a verdade em cima do que você está falando e conhecimento exato de quem que é o seu público-alvo, quem não é o público-alvo, ele vai embora. E que bom, porque essa pessoa já não ia comprar de qualquer jeito, vai ficar enfurnando ali dentro do perfil para quê? Né? Número não tem tanta necessidade, você já está careca também de saber que número não paga conta, né? Que seguidor não paga conta. Então, é bom que essa pessoa saia, porque além dela ajudar a entregar para mais pessoas, porque, por exemplo, um perfil de 100 mil pessoas e só 5 mil, por exemplo, é o público-alvo, vai ficar ali 95 mil pessoas enchendo o saco, né, de certa forma. Vai atrapalhar.
na questão de estudo de público, se você for fazer um estudo de público dentro do seu próprio perfil, as pessoas vão ficar enchendo o saco. O engajamento vai diminuir porque a pessoa não interessa pelo que você está falando e ela está ali por causa de uma dica que você dá ou porque ela acha que você vai entregar qualquer coisa a qualquer momento, uma coisa super valiosa. Ela não está ali exatamente para comprar, ela não tem perfil de comprador. Então é bom que você perca seguidores. Atração de leads mais qualificados, então é esperado que isso aqui aconteça. Porque quando você, pelo mesmo motivo que eu acabei de explicar, quando você entende quem que é o público ideal e o que você faz, o que você não faz por esse público, você vai começar a atrair leads mais qualificados, porque eles estão ali realmente porque eles se identificam, tanto com quem você é, quanto com a solução que você vende. Então, é o esperado também. Mais mensagens assertivas pelo direct, justamente pelo mesmo motivo, e início de uma base estruturada para receber leads. Igual eu falei, o posicionamento ele é a base mais importante para você conseguir atrair pessoas, ter previsibilidade e ter mais venda. Não existe alguém que consiga vender e que tenha sucesso e que consegue realmente construir um negócio de longo prazo sem ter um posicionamento à prova de cópia. Então, foi isso que a primeira coisa que a gente implementou, que já deu bons resultados logo no início da implementação, foi aqui o posicionamento à prova de cópia. A segunda coisa que a gente implementou depois do posicionamento, depois de ter estruturado isso tudo, a gente entra com o conteúdo, tá? Depois disso, só aí que a gente entra com o conteúdo. Qual que era o diagnóstico da Fernanda quando ela entrou? Conteúdo extremamente técnico. Era uma comunicação totalmente genérica e muito técnica, muito técnica. Ela era uma dermatologista assim, extremamente competente, que na hora que ligava a câmera, ela simplesmente ativava o modo técnico dela e não entendia que quem está do outro lado da tela não entende o que ela estudou. Quem estudou para ser médica é ela, não é todo mundo que está ali no perfil dela. Então, é extremamente importante a comunicação ser adaptada e feita para ser entendida até para uma criança de 7 anos. Então, isso aqui é importante, principalmente se o nível de consciência do seu público for um pouco mais baixo. Então, quanto mais baixo for o nível de consciência, mais alto você vai ter que ter uma comunicação simples. Mas não é só nesse motivo, tá? Uma comunicação simples, ela facilita muito a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa para vender no planeta, ter uma comunicação simples resolve metade dos problemas, porque tem muitas pessoas que elas não vendem porque ninguém consegue entender o que ela está falando, né? Não consegue identificar se aquilo realmente é para ela ou não, se é relevante para ela ou não, porque ela nem entendeu. Então, existe esse ponto. E ela era extremamente técnica, com palavras muito rebuscadas. A parte técnica também da dermatologia. Então, como você pode tirar a foliculite e o nome esquisito lá, não sei o quê. Vários nomes muito esquisitos. Não dava para a pessoa que estava vendo conseguir falar, nossa, eu passo por isso. Cara, quem sabe o que é foliculite do tecido adiposo, do não sei o quê, ninguém sabe disso. Então, a não ser que você tenha um nível de consciência muito alto, ou se você for concorrente, que é isso que acontece. Quando você tem uma linguagem extremamente técnica, você só atrai concorrente. Foi isso que estava acontecendo também. Conteúdo educativo em excesso. Misericórdia, quanto conteúdo educativo. Passo a passo para você fazer X coisa. Como você fazer Y sem depender de X. Como você pode fazer isso sem fazer tal coisa. É conteúdo educativo o tempo todo. Não tinha exatamente expertise. É aqui que entra a questão do conteúdo genérico, porque isso aqui em todos os perfis tem. Se você entrar em 50 perfis de dermatologistas que falam sobre acne, por exemplo, você vai ver que metade deles tem todos o mesmo tipo de conteúdo. Porque é assim que o mercado ele ensina, que você tem que fazer esse tipo de conteúdo para você conseguir atrair pessoas. Mas não é exatamente por aí. Conteúdo que ele é educativo em excesso, não estou falando que não pode postar conteúdo educativo, ok? É bom que poste, é bom que coloque esse tipo de conteúdo porque ele aumenta o nível de consciência das pessoas, tá? Ponto aqui. Porém, o excesso de conteúdo educativo ou só postar conteúdo educativo dentro de um perfil faz com que as pessoas tenham a falsa sensação que elas conseguem resolver sozinhas. Quem consegue resolver sozinho vai comprar alguma coisa? Não tem motivo, certo? Então, o conteúdo educativo em excesso, ele atrapalha o processo de venda. Porque, além de você só atrair curiosos, a chance é muito grande de você atrair concorrente também. Então, o concorrente não vai comprar, é curioso muito menos. Então, você quer atrair pessoas. Para você conseguir atrair pessoas que realmente querem comprar, você tem que cortar um pouco do conteúdo educativo em excesso. Existem outros tipos de conteúdo que eles precisam ser postados com muito mais prioridade do que só postar dica e conteúdo e passo a passo o tempo todo dentro do perfil. Então, o conteúdo também não gerava nenhum tipo de sentimento. Além dele ser extremamente técnico, além dele ser extremamente educativo, ele não gerava nenhum tipo de sentimento. Não existe venda sem sentimento. Ninguém compra pela lógica. Todo mundo compra pelo sentimento.
Se o conteúdo ele não gera nenhum tipo de sentimento, raiva, felicidade, inveja, tristeza, não vende, não move ninguém. Não existe um conteúdo que ele não gera sentimento e que ele traga algum tipo de ação. Então, igual todo mundo fica falando na internet, na hora de você criar um conteúdo, você faça o gancho, depois você faz um desenvolvimento, depois você faz uma chamada para ação. Mas ninguém fala que você precisa gerar sentimento. Você não consegue atrair essas pessoas e fazer com que elas tomem uma decisão e tomem uma ação. Não existe ação sem sentimento. Outro ponto, tudo era feito com o ChatGPT. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do ChatGPT. O ChatGPT estava aberto aqui até agora há pouco, tá? Tava me ajudando em muitas coisas da minha vida. Porém, não se pode criar conteúdo somente com o ChatGPT. É uma coisa assim que muita gente não entende. Tudo bem que a IA ela veio muito para facilitar a nossa vida, só que você não pode delegar. Delegar é diferente de delargar. Tem muitas pessoas que colocam um tema ali no ChatGPT, copia e cola do jeito que ele fez, não faz nenhum tipo de ajuste, nem um prompt mais ou menos ela coloca ali e posta, sabe? É isso que acontece com a comunicação genérica. Todo mundo fica com exatamente a mesma comunicação. O ChatGPT ele tem uma forma muito específica de comunicação. Eu que sou copywriter e se tiver outras pessoas sendo copywriter que também que estão assistindo esse vídeo, elas vão entender o que eu tô falando. Porque quando um post ele é feito com o ChatGPT, a gente consegue identificar na hora. Porque existem alguns trejeitos, algumas palavras, uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento que ele segue, que é a mesma coisa para todos. Então, esse que é o problema de fazer tudo com o ChatGPT. O ChatGPT em si não é o problema, né? É igual carro, que o problema do carro não é o carro, é o que está entre o volante e o banco, né? É a mesma coisa. Aqui é o mesmo caso. O problema não é exatamente o ChatGPT, é a forma que você está usando ele. E nesse caso aqui, a Fernanda usava muito. Era extremamente genérico e isso ajudava na comunicação técnica, porque o ChatGPT, se você não souber usar ele muito bem, ele vai ter uma comunicação extremamente técnica. Cópia severa de concorrente. Então, igual eu falei, ela mesma admitiu que ela pegava ali 2, 3 concorrentes e fazia cópia severa deles mesmo. Eu imagino a raiva que os concorrentes dela ficavam, porque ela copiava tudo, perfeitamente, copiava tudo e jogava no ChatGPT, fazia, copiava e colava e pronto, tá? Perda de tempo com conteúdo de forno. São conteúdos que você fica esquentando para outra pessoa poder ir lá e aproveitar, né? É como se fosse amaciador de carne, né? Martelo de carne. Você vai lá, amacia a carne para outro comer. É isso aqui que acontece. Quando você faz esse tipo de conteúdo, que principalmente quando eles são educativos em excesso, você fica amaciando a carne para outra pessoa poder comer. Conteúdos de forno são conteúdos extremamente educativos em excesso, são conteúdos tapa-buraco e conteúdos que não têm nenhum tipo de relevância para o seu público e muito menos para o seu posicionamento. Feliz dia do índio, feliz dia do verde e não sei o que, tal. O que isso vai mudar dentro do seu posicionamento? Existem muitas empresas que ficam fazendo esse tipo de conteúdo só. E muitas agências também fazem isso. Muitos profissionais e agências fazem esse tipo de conteúdo só para tampar ali buraco, para você ver que eles estão trabalhando. Isso aqui não vai ajudar em nada. Quando eu vejo esse tipo de conteúdo de forno, eu fico puta de raiva, porque isso não vai adiantar em nada. A pessoa não vai conseguir construir autoridade, não vai mostrar posicionamento, não vai vender, não tem nada de relevante. Para quem vai postar? Para criar volume? Então, o conteúdo de forno só serve para isso, para criar volume e confundir a cabeça do seu público. Falta de assertividade na rede social que ela está usando. Então, ela não sabia qual que é a diferença de você estar, por exemplo, dentro do LinkedIn e dentro do Instagram. A comunicação que ela tinha que ter é diferente nessas duas redes sociais. Então, por exemplo, o LinkedIn tem uma forma de comunicação, o Instagram tem outra, o TikTok tem outra. Tudo é rede social e tudo, assim, na essência da coisa, gira na mesma essência ali. Porém, são diferentes. As redes sociais são diferentes e a gente tem que levar isso em consideração. E ela não sabia como lidar dentro do próprio Instagram dela, tá? Falta de organização para a criação de conteúdo. Ela não sabia como que ela ia se organizar. E muitas das vezes ela deixava de fazer e por isso que para não deixar de fazer, por isso que ela ia lá e usava o ChatGPT. Pedia ele para fazer um roteiro rápido, lia no prompt e estava feito. Então, não tinha organização nenhuma para a criação de conteúdo, mas também porque ela não tinha organização e muito menos clareza do que tinha que ser feito. Então, esse é um ponto bem interessante aqui do diagnóstico dela. O que a gente fez na estratégia de conteúdo dela? Reestruturamos completamente as redes sociais delas. E quando eu falo reestruturação, é do zero mesmo. Do zero mesmo. Por quê? Quando a gente muda posicionamento, a gente entende tudo por quê, para quê, para onde vai essa estratégia, tem que reestruturar tudo. Então, reestrutura absolutamente tudo. Tudo que você imaginar dentro de um perfil, a gente reestruturou, tanto na parte
estratégica da coisa, quanto na estrutura mesmo. Dentro da estrutura de perfil, a gente tem que parar o perfil para as pessoas que vão chegar, seja pessoas novas ou pessoas que já estão dentro do próprio perfil. Então, a gente teve que reestruturar completamente essas redes sociais também. Aqui a gente chama de efeito avalanche. A reestrutura completa da rede social ela é muito importante por causa do efeito avalanche. O que é o efeito avalanche? É quando cada ponto de contato que você tem dentro da sua rede social ou de qualquer ponto de contato, mas aqui a gente está falando de rede social, cada ponto leva a pessoa a ter mais tempo de tela. O que é tempo de tela? É quanto mais tempo você fica aqui comigo assistindo meu vídeo, é melhor para mim. Porque você fica ouvindo mais a minha mensagem, você entende mais qual é a minha visão de mercado, você entende mais sobre o método que a gente usa, entende? Então, quanto mais cada ponto de contato, quanto mais você conseguir levar essa pessoa a ter mais tempo de tela, isso é o efeito avalanche. E como que isso é feito? A primeira coisa que você tem que fazer é chamar atenção. Então, se você não consegue chamar a atenção do seu público, não existe nada após isso. Então, se você não conseguiu nem chamar a atenção do público, já morreu ali todas as suas chances de fazer qualquer tipo de venda, de qualquer tipo de conexão, etc. Então, o primeiro passo do efeito avalanche é chamar a atenção. O segundo passo é gerar conexão com opiniões, vivências e visões, insights que você gera para esse público. Então, primeiro você chama atenção e depois você pega ali na parte do posicionamento que eu expliquei e gera conexão. Desperta sentimentos, igual eu falei, não existe ação sem sentimento, não existe. Então, todos os conteúdos eles precisam carregar algum tipo de sentimento. Traz um insight, uma nova visão sobre aquele assunto. Você pega, por causa do posicionamento, quando a gente mapeia a parte pessoal e a parte profissional, a gente consegue entender quais são as opiniões daquela pessoa, tanto dentro do mercado quanto fora. Então, aqui a gente consegue sim trazer um insight, uma nova visão em cima daquele assunto, independente de qual ele seja, tá? E tomada de decisão e ação. E isso aqui é um ciclo. Quando a gente consegue fazer o efeito avalanche acontecer, é como se a pessoa ficasse num looping eterno. Então, cada conteúdo que ela vê passa por esse efeito. Por exemplo, cada conteúdo que abre passa por esse efeito. Aí ela vê um, passa por esse efeito, vai para o outro, passa por esse efeito, vai para o outro, e passa por esse efeito, vai para o outro, assiste um vídeo. Quanto mais essa pessoa tem tempo de tela com o profissional e com a pessoa que ela está vendo ali, melhor para a estratégia. Então, o efeito avalanche ele é feito para isso. Qual que é a questão do efeito avalanche? Isso dá mais percepção de autoridade. Então, quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais você admira ela, certo? Porque você não passa tempo com uma pessoa que você não gosta. É a questão aqui. Você, para conhecer, por exemplo, para conhecer meu marido, desde o primeiro momento em que a gente se conheceu e que a gente começou a estar mais junto, a gente nunca mais parou de estar junto, porque você não fica perto de uma pessoa que você não admira. E quanto mais você fica perto de uma pessoa que admira, mais você admira ela e mais perto você quer estar. E isso aumenta a percepção de autoridade. Consciência de como resolver o problema, então o nível de consciência dessa pessoa que ela tem que resolver aquele problema, ele vai aumentando. Então, você começa a colocar as mensagens que você tem, as opiniões que você tem, e se aquela pessoa concorda com você, estão aqui, que ela vai aumentando cada vez mais o nível de consciência de como que ela resolve aquele problema que ela está passando, porque ela fica escutando você falar sobre aquilo o dia todo e ela consome muito sobre aquilo. E a provocação para tomada de decisão. A percepção de autoridade, a consciência do problema. Isso tudo feito com efeito avalanche, a gente consegue provocar a tomada de decisão. Então, a pessoa ela se sente confortável e realmente entende que você é a melhor opção, basicamente, para conseguir resolver aquele problema específico. Então, é por isso que a gente usa o efeito avalanche dentro do conteúdo magnético. Posicionamento e técnica de copy também é muito importante. Igual eu falei, o posicionamento é o mandante de tudo, só que um posicionamento aliado a técnicas de copy é perfeito. Perfeito, porque aqui a gente começa a realmente jogar estrategicamente falando. Então, o conteúdo que atrai as pessoas, ele gera sentimento. Lembra disso que eu falei? Então, como que a gente consegue trazer esse sentimento para dentro do conteúdo? Tem muita gente que não tem destreza para escrever. Já ouvi várias pessoas falando, Vitória, eu vendo meu serviço. Eu não sou o tipo de pessoa que eu tô aqui criando conteúdo e ficar escrevendo. Para isso que existem copywriters, certo? Mas você precisa, no mínimo, entender algumas técnicas de copy, de como o efeito avalanche, por exemplo, é uma técnica de copy. Entende? Que você tem que fazer esse ciclo, seguir esse ciclo, para que você consiga implementar exatamente o sentimento que você quer. Então, por exemplo, se eu vou fazer um conteúdo que eu quero demonstrar resultados, por exemplo, dependendo do tipo de conteúdo, vamos lá, eu quero despertar o sentimento de indignação em você. Quero que você veja que outra pessoa está conseguindo fazer exatamente aquilo que você quer fazer e gostaria de fazer, mas você não consegue.
Então, olha como se eu tiver exatamente qual que é o sentimento que eu quero trazer para dentro do meu conteúdo, como que ele fica muito mais assertivo. A copy, ela vai girar totalmente em torno de gerar este sentimento. Então, quando a gente une posicionamento à técnica de copy, é extremamente poderoso na venda. E alinhamento de formato. Muitas pessoas que não se adaptam a certos tipos de formato. Tem pessoas que lidam melhor na parte escrita, tem outras pessoas que preferem os vídeos, mas dentro disso existem N formatos, sabe? Só de Reels existem vários formatos. Se você rolar a sua For You aí agora, você vai ver como existem vários formatos. Existe formato de react, caixinha de pergunta, falando direto pra câmera, andando, forma dinâmica de gravar vídeo, enfim, tem vários formatos, e a gente alinhou os formatos que faria mais sentido para a Fernanda em específico por causa do posicionamento dela e do que ela já está acostumada, como ela é na vida pessoal e como que a gente ia alinhar isso dentro do formato que mais fazia sentido para ela, tá? E também de rede social. Então, igual eu falei, ela só fazia Instagram. Então, a gente trouxe ela para outras redes sociais que faria também sentido, principalmente porque ela é a nível Brasil também. Além de ser local, ela é a nível Brasil. Então, a gente poderia, sim, ir para outras redes sociais para tentar expandir esse público dela também. Comunicação voltada para resultado, que já entra também em posicionamento, porque pessoas que estão preparadas para comprar, elas não estão ali para aprender. Então, isso é muito importante. As pessoas que estão preparadas para comprar não estão ali para ficar aprendendo exatamente. Elas querem que você resolva um problema. E a melhor forma de mostrar que você resolve um problema é comunicação voltando totalmente para resultados. Tudo que gera sentimento e ação, que eu coloquei de novo isso aqui, não sei porquê, enfim. Foco em expor o problema e trazer a solução. Então, isso aqui já entra no que eu falei agora há pouco também. Foco total no problema e na solução, do ponto A até o ponto B, né, que a gente fala. Você tira a pessoa da situação que ela está hoje e leva para o ponto B, que é o sonho dela. Então, basicamente, o conteúdo ele fica girando entre esses dois pontos aqui. Organização para manter a constância, que é muito importante, principalmente para ela, que ela não conseguia, por causa de N motivos, por falta de conhecimento, por falta de organização em si. A gente teve que implementar uma organização para manter a constância. Muitas das coisas, igual eu estava explicando na hora que eu estava explicando sobre posicionamento, que a parte técnica, muita gente consegue ajudar. Muita gente consegue aprender a parte técnica. Porém, dentro da implementação, o nome ele é autoexplicativo também, né? Implementação, você executa. Porque é muito difícil, é muito mais fácil você pegar isso tudo aqui, falar, entendi, show de bola. Mas é muito mais difícil você ir lá e executar exatamente o que tem que ser executado. Então, a organização para manter a constância na criação de conteúdo e nas estratégias também, as outras estratégias, ela é muito importante. O trunfo aqui é a assertividade. Então, o primeiro trunfo lá no posicionamento é a autenticidade e o segundo trunfo aqui é a assertividade. Se a gente não for assertivo na criação de conteúdo, não tem resultado. Então, quanto mais assertivo a gente for, melhor para a estratégia. E o que era esperado dentro do conteúdo quando a gente começou a mudar essa questão dos conteúdos? Mudança de mentalidade do público, então, por causa do nível de consciência. Quanto mais você é assertivo na sua comunicação e na criação de conteúdo, mais o público vai moldando ali a mentalidade. Aumento de nível de consciência. Quanto mais alto o nível de consciência, mais rápido e mais fácil essa pessoa ela tende a comprar. Pessoa chegando pronta para comprar. Então, quando a gente muda a questão do posicionamento, técnica de copy, técnica de conteúdo, alinhamento de formato, posicionamento em público-alvo, é óbvio que as pessoas vão chegar mais prontas para comprar. Então, quando a gente exatamente acerta ali a veia do que funciona, tanto de forma geral quanto de forma personalizada para Fernanda, é esperado que as pessoas cheguem mais prontas para comprar e foi isso que aconteceu. Por isso que a gente teve um resultado muito bom em 39 dias. E mais assertividade. Quanto mais assertividade a gente tem, mais resultados a gente tem. Então, é meio óbvio. Menos dor de cabeça para quebrar a objeção. Quão difícil é fazer uma venda para uma pessoa que não está interessada. É muito difícil você precisar convencer uma pessoa que você realmente vai ajudar ela. A pessoa ela não quer comprar, ela não tem interesse em resolver o problema dela, mas ela fica ali enchendo o saco. É isso que acontece com os curiosos. Ela até quer, de certa forma, mas é diferente de querer, né? Ela até quer, de certa forma, resolver o problema dela, mas ela não vai resolver aquele problema. Então, ela vai só ficar enchendo o saco. Então, é muito menos custoso, tanto para a equipe de marketing, quanto para o profissional em si que vai executar aquela venda. No caso da Fernanda, era ela mesma que estava executando até então. É muito menos dor de cabeça para você lidar com pessoas que já estão prontas para comprar, porque ela vai chegar e vai ser muito mais fluido a compra e a venda. O terceiro pilar foi a atração de público comprador. Então, depois que já estava todos os outros dois pilares prontos,
tá na hora de colocar pessoas dentro do perfil. O que muita gente faz aqui? Sem antes estar preparado, o posicionamento e o conteúdo, começa a jogar pessoas para dentro do perfil. O que acontece? Joga dinheiro fora, foi o que ela fez. Ela gastou 5 mil em tráfego e não deu nenhum tipo de resultado. Na verdade, deu né? Deu uma venda. Mas não deu resultado, né? Vamos falar assim. Não deu resultado. Porque justamente ela pulou as 2 primeiras etapas que são as mais importantes dentro de uma presença online que traz previsibilidade. Não existe a possibilidade de pular essas 2 primeiras etapas. Aí que a gente entra na terceira, que é a atração de público. O diagnóstico dela era investimento sem rumo total, ela não sabia para onde ela estava indo, quem que eram as pessoas que ela tinha que exatamente contratar, ou a qualificação dessa pessoa, que aí que entra também a falta de conhecimento, né? Vou até colocar aqui, ó. Porque se você não entende nem o mínimo do que realmente você precisa para ter resultado dentro da internet, como você vai contratar um profissional e vai confiar cegamente nele? E olha que ela já tinha passado por profissionais e agências, mas não entendo o que esse povo está fazendo da vida, que ninguém explica nem o que vai ser feito para o cliente. Mas, enfim, sem estratégia nenhuma de captação. Tinha a questão do tráfego pago, mas não tinha estratégia. Então é diferente de você simplesmente ir lá e colocar o dinheiro no tráfego e esperar, né, o famoso marketing de fé. Quando você tem marketing de fé, se você joga com marketing de fé, você pode ter certeza absoluta que você vai tomar prejuízo. Prejuízo de tempo e prejuízo de dinheiro. O marketing de fé é isso. É você fazer alguma coisa e torcer para aquilo dar certo. Você posta um conteúdo e torce para que ele venda. Você não tem certeza do que está acontecendo, você não tem estratégia, você não sabe exatamente o que você está fazendo ali. Processo 100% manual e centralizado. Isso aqui era um problema que ela estava tendo. Porque além de atender, ela tinha que participar do operacional, né, da própria empresa dela, cuidar de burocracia, ter uma vida pessoal, enfim. Então, ela estava com um processo totalmente na mão dela, porque os profissionais que ela contratava, ela não conseguia seguir com eles porque eles não davam resultado, e ela estava até aqui de coisa para fazer. E pouco volume de pessoas. Tinha pouquíssima gente, ela tinha ali um número bom de seguidores, 5 mil é um número bom de seguidores, mas ela tinha pouco volume de pessoas entrando e até vendo a mensagem dela. Então, esse foi o diagnóstico dela. Qual que é a estratégia que a gente implementou? Implementação de iscas, que é como se fosse o peixe mesmo. Você vai lá e joga a isca para o peixe e ele vem até você. Implementou algumas estratégias que faria sentido para ela, para captação de leads, para a gente conseguir criar uma base ali estruturada de leads qualificados para entrar com as vendas depois também. Tráfego pago, só que direcionado e estratégico, certo? Aqui a gente não ia jogar no escuro. Inclusive, a gente coloca aqui alguns modelos de criativos que fazem mais sentido, principalmente por segmento. Tem alguns segmentos que fazem muito mais sentido você postar aquele tipo de criativo e a gente entregou isso para ela também. Então, além de entender exatamente a estratégia de tráfego pago que ela ia usar, além disso, a gente forneceu também alguns criativos que mais convertem dentro do nicho dela específico. Além disso, a copy atrativa. A copy ela precisa ser atrativa, que é aquela técnica de copy que eu falei com vocês, e a questão de não ser robótica, o menos robótica possível, e a gente entregou esses modelos de relatório de criativo para ela conseguir implementar. E deu bom, deu muito bom. Essa estratégia de tráfego pago dela mudou da água para o vinho, e a gente conseguiu um ROI muito positivo com esse tráfego pago. A gente aumentou o volume de criação. Na hora que as coisas começam a andar e você está bem posicionado, você sabe exatamente o que você está fazendo, aí é a hora de aumentar o volume de criação. Vitória, eu não consigo por enquanto, igual eu estou começando agora, eu não consigo criar 3 posts por semana. Vai nessa, principalmente se você está começando a estruturar. Se você não estruturou exatamente ainda, você pode ali ter um volume de criação um pouco mais baixo, mas a partir do momento em que você tem assertividade, você começa a ganhar escala, para escalar tem que aumentar o volume de criação. O trunfo aqui foi o direcionamento. Então, quando você faz uma estratégia de captação com direcionamento estratégico, você entende exatamente aonde você tem que ir, não perde dinheiro, certo? E não perde tempo. Ou seja, a base estruturada com o primeiro e o segundo pilar, que é o posicionamento e o conteúdo, mais um fluxo de pessoas entrando dentro do seu funil e vendo a sua mensagem, isso significa vendas. E entra o quarto pilar também, que ele é muito importante, que é a venda e entrega de qualidade. Aqui, faltava totalmente organização para ela era 100% operacional e zero estratégia e assertividade, que foi o que eu falei antes. Isso também entrava dentro da parte de entrega. Então, a gente organizou esse processo de entrega dela. A gente não entra tanto na parte da entrega em específico, mas a gente traz sim alguns processos que vão melhorar muito essa questão da entrega, porque uma pessoa que ela não tem uma entrega de qualidade, não adianta nada a gente fazer esses outros pilares.
Os 3 pilares, se você não tiver uma entrega de qualidade, ele vai ser jogado fora. Garantia de resultados. Você vende uma solução, principalmente por serviços, você precisa garantir os resultados. E tem muita gente que tem medo de garantir resultado porque não confia no próprio método, não confia na própria solução. Quando você garante aquele tipo de resultado, você tem que entregar aquele resultado. Então, é questão mesmo de sinceridade, por isso que antes vem a sinceridade. Então, você ser muito sincero com o que você vai ser capaz de entregar ou não para aquele cliente, né? Para a pessoa que você está vendendo a sua solução. O posicionamento ele é totalmente baseado em verdade. Aí, na hora que você vai entregar, o seu serviço não é pautado em verdade, meio desconexo, né? E para a gente construir um negócio de previsibilidade e que se perpetua, a gente não consegue jogar só na verdade, só nos 3 primeiros pilares. A gente tem que jogar na verdade em todos os outros pilares também, e por isso que aqui entra esse ponto. Follow-up, implementamos algumas estratégias de follow-up também, que é muito importante você ir atrás das pessoas que ficaram para trás e das pessoas que já estão dentro da solução. Muitas das vezes, quando o cliente compra, existem muitas pessoas que esquecem daquele cliente. Aquele cliente cai totalmente no esquecimento. Então, vendeu uma vez para ele, ficou ali, entregou o que tinha para entregar e tchau para aquele cliente. Várias pessoas reclamam de vários serviços. Comprei uma coisa, na hora de vender, o vendedor foi muito bom, na hora de me dar suporte, sumiu. Acontece isso demais. Então, o follow-up, ele precisa existir de forma estratégica para isso. E, para isso, a gente implementa algumas automações, tá? Para facilitar a vida da pessoa que está executando. E, principalmente, delega funções. É muito importante para uma pessoa que tem que criar um negócio que gera previsibilidade de faturamento, precisa delegar funções. Não existe a possibilidade de você escalar e crescer se você não delegar algumas funções, até porque ninguém é bom em tudo. Então, principalmente, você que sei lá, você se formou na faculdade, você tem a sua profissão, estudou anos para ter a sua profissão e provavelmente você não é da profissão do marketing digital, por exemplo, você precisa delegar algumas funções, não só dentro da área de marketing digital, mas na vida. Igual, por exemplo, eu não sou tão bom em vendas, contrata um vendedor. Eu não sou tão bom em copy, contrata um copywriter. Eu não sou tão bom em fazer ligação, contrata alguém do atendimento. Então, quando você começa a delegar funções, você começa, além de tirar aquele peso das suas costas, alivia e você compra tempo. Quando você delega funções, você compra tempo. Então, é por isso que é muito importante, porque quanto mais tempo você tem, mais você consegue focar no seu negócio. Campanhas internas, aqui a gente trouxe algumas ideias para ela de campanhas internas, porque aqui principalmente a gente consegue aumentar a caixa muito rápido. Ela não implementou ainda, tá? Mas a gente trouxe algumas ideias de campanhas internas, principalmente porque está chegando a Black Friday. Então, a gente trouxe algumas ideias para ela também. Estratégia de upsell, então o cliente que entra uma vez e você não aproveita esse cliente para encantar ele, que é a garantia de resultado, se você não encanta esse cliente, ele nunca vai comprar mais de uma vez. Um cliente, pense comigo, você gastou tempo e dinheiro para você ir atrás desse cliente. Foi aqui, suado para você conseguir fechar todos os clientes que você tem hoje, por exemplo. E na hora que você vende para esse cliente, ele cai no esquecimento, a questão ali do upsell, ele vem antes de fazer qualquer tipo de venda, porque você primeiro tem que encantar o cliente, você tem que conectar com ele e você pode oferecer novas soluções para ele. Só que para isso aqui acontecer, você precisa encantar esse cliente. Então, existem algumas estratégias de upsell que entram em esteira de produto, quais são as novas soluções que você pode oferecer para aquele cliente igual ela. Ela tinha o protocolo de Acne. Existem outros serviços que daria para implementar aqui na esteira dela, para ela conseguir vender mais de uma vez. E é isso que a gente está trabalhando hoje. A gente está trabalhando nessa esteira dela para que ela consiga vender mais de uma vez para essas pessoas que já entraram e para as pessoas que vão entrar mais para frente. Então, é muito importante. E a delegação de funções, que eu já tinha escrito ali em cima, vou até excluir aqui. O que era esperado quando isso aqui fosse implementado? Mais previsibilidade. Então, quando você tem os 3 pilares muito bem estabelecidos e esse quarto agora de venda, de entrega de qualidade, você começa a ter mais previsibilidade. É aqui que o jogo da escala começa a rodar. Então, quando você encanta o cliente, quando você se conecta com ele, você sabe se posicionar, tem pessoas o tempo todo entrando no seu funil, é impossível você não conseguir escalar e realmente ter previsibilidade no seu negócio. O segundo aqui é redução de CAC. Quando você reduz o custo de aquisição de cliente, fica muito mais barato a operação. Então, por exemplo, igual eu falei, você gasta dinheiro e tempo para conseguir ter um cliente, certo? Na hora que esse cliente entra, se você vender 1, 2, 3, 4 vezes para esse cliente já está ali, ele é custo zero. Você gastou uma vez com ele, já foi pago por causa do primeiro serviço que foi vendido, certo? E você consegue vender mais soluções para ele, mas você só consegue fazer isso se você encantar esse cliente. Encantamento dos clientes, que é o que eu falei aqui agora, e isso dá indicações.
quando você encanta os clientes, além de você ter uma máquina previsível de geração de clientes, além disso, você tem uma outra vertente das vendas, que é a indicação, que também é extremamente poderoso. E aqui a taxa de conversão de indicações é quase 90%, porque indicação as pessoas confiam mais. LTV alto. O que é LTV? É tempo de vida desse cliente dentro do seu negócio ou da sua empresa. Quanto mais tempo esse cliente fica, principalmente se você desenvolver um serviço recorrente, muito melhor. Você consegue ter muito mais previsibilidade se os clientes eles ficam mais tempo, além de que traz mais autoridade e confiança na sua marca também. Se as pessoas elas ficam dentro da sua empresa por muito tempo, isso é um bom indício de que você realmente é uma pessoa que entrega muita qualidade. Vender mais de uma vez para o mesmo cliente, que é o que eu expliquei, depoimentos e cases, então quanto mais o profissional ele entrega resultado e mais o cliente fica satisfeito, mais ele traz feedbacks, depoimentos, isso aqui é a famosa prova social, né? Que isso aqui é o que mais é importante hoje dentro de um negócio, é o que faz parte da indicação, né? Ai, amiga, me indica onde eu posso comprar um sapato. Ah, vai em X loja, porque lá é muito bom. Olha aí, um depoimento. Então, é isso aí que traz outras vendas também. E é aqui que a gente começa a jogar o jogo da escala que eu falei com vocês. Quando você começa a implementar esses 4 pontos aqui, começa a criar escala. E é nesse ponto que a gente está hoje, né, Fernanda? Já conseguiu trazer resultado aí de 27.039 dias, só que agora a gente já tem muito mais assertividade, por exemplo, dentro das estratégias dela. A gente já sabe exatamente o que tem que ser feito. Agora é questão de escala. É questão de escala e fazer a coisa rodar religiosamente todos os dias. Os resultados, certo? 27.825, tá errado aqui, 825, em 39 dias, 15 clientes fechados, ticket médio de 1.855, criação de conteúdo 100% assertiva, posicionamento estratégico, menos termo de tempo, dor de cabeça e de gastos, execução mesmo com rotina ocorrida, escala e delegações feitas de forma correta, entrega de qualidade, clientes comprando outros protocolos que ela tinha, previsibilidade e aumento de faturamento contínuo, suporte adequado, que aqui é muito importante, que é a questão do suporte não dela, mas nosso. O suporte que ela teve dentro da implementação em si fez total sentido aqui para ela por causa da execução. Isso tudo aqui, sem execução, é morto. Não adianta, isso aqui, tudo que você está vendo aqui agora, se você, por exemplo, quiser implementar dentro do seu negócio hoje, não adianta nada você ficar sabendo disso aqui. Por isso que eu não tenho medo de entregar conteúdo, por exemplo. Porque não adianta nada você saber disso aqui e não implementar. Então, o suporte adequado e fazendo com que você realmente tenha o empenho de executar aquilo, ele é extremamente importante dentro de uma jornada para um negócio ser lucrativo. E quais que são os próximos passos que a gente vai fazer com a Fernanda, tá? Desenvolver novos produtos de upsell e de downsell, que é a parte da esteira, de produtos e para vender mais de uma vez para o mesmo cliente, e também de downsell para as pessoas que não compraram por algum motivo, porque acharam caro ou porque não era o momento, a gente pode desenvolver algumas estratégias de downsell para ela também. Implementação de mais automações e novas etapas de funil, então é hora de expandir, na escala a gente começa a expandir. Estruturação de time para aumentar a capacidade, então ela ficava 100% no operacional, ela já começou a delegar algumas funções. Agora, uma coisa que você precisa entender. Depois de ver isso aqui tudo, provavelmente você já deve ter se identificado com alguma coisa. Ou pelas coisas que a Fernanda estava fazendo errado, ou pelas coisas que ela conquistou, ou o que a gente fez para realmente trazer resultado para a Fernanda. Só que uma coisa que você precisa entender é que qualquer pessoa dentro da internet que tem resultado segue exatamente esses 4 pilares aqui. Eu sei que existem várias formas, igual eu mesmo falei, existem várias formas de venda, vários hacks, várias fórmulas, vários estilos diferentes. Mas dentro da internet não existe um negócio que é construído com previsibilidade, com aumento de faturamento sem seguir esses 4 pilares. E você pode até achar que existem outras coisas que não, eu vou encurtar caminho, eu vou fazer de outra forma. Não existe. Não existe outro método que seja extremamente completo e por isso que ele gera tanto resultado, por causa exatamente da assertividade que é feita em cada ponto. Qualquer coisa que fuja desses 4 pilares aqui é uma mentira, porque isso aqui exige esforço, tá, para ser feito, existe execução, existe estratégia e muita assertividade para ser feito, tá? Qualquer negócio que não seja construído dentro da internet ou até fora mesmo, com esses 4 pilares aqui,
não vai para frente, tá? Se hoje você tá na visão de que você quer crescer com previsibilidade, escalar os seus resultados e realmente começar a atrair pessoas que estão prontas para comprar dentro do seu perfil, você precisa seguir esses 4 pontos. E aqui existem os próximos passos para você que está me assistindo aqui agora, tá? Talvez você esteja exatamente onde a Fernanda estava, confusa do que tinha que seguir, qual que é a estratégia que ela precisava seguir, agora você já sabe, tá? Talvez você esteja exatamente no momento em que ela estava, quando ela tomou muito prejuízo com outras agências, com outros profissionais, com outras mentorias, com cursos. Você provavelmente, igual a Fernanda, ela sempre foi uma pessoa que entrega muita qualidade no serviço dela. Se você entra e conversa com a Fernanda, por exemplo, você consegue ver exatamente quem que ela é como profissional. E você provavelmente também deve ser assim. Você tem uma entrega de qualidade, você estudou anos dentro da sua profissão para você conseguir entregar e transformação para as pessoas que você atende, certo? Mas você não consegue vender. Ou se você consegue vender, não está nem perto de onde você quer chegar ou já está de uma forma confortável, você sabe que pode alçar novos voos. Então pode ser que você esteja exatamente onde a Fernanda estava. Provavelmente, por você estar assistindo até aqui, provavelmente você já deve estar cansado. Já basta você ficar rodando em círculos tentando achar uma fórmula mágica que vai salvar o seu negócio, ou que você precisa, ou que você pode encurtar caminho. Não existe encurtamento de caminho, não existe hack para um negócio que quer faturar 20, 30, 50, 100 mil reais. Não existe hack. Você tem que passar por todos os pontos. Os 4 pilares, eles existem para serem seguidos, e todas as pessoas que a partir de hoje, na hora que você sair desse vídeo, você vai ver. E se você tiver um olhar mais clínico, você vai conseguir perceber esses 4 pilares em qualquer negócio que gera resultado e previsibilidade. Você não precisa ficar procurando em todos os lugares como que você vai fazer, porque isso vai acabar te dando obesidade mental igual a Fernanda. Que, no caso, ela sabia exatamente que ela tinha que estar na internet, que ela tinha que criar conteúdo, ela já estava fazendo isso, mas ela não tinha nenhum tipo de direcionamento, porque cada um fala uma coisa, uma agência fala uma coisa, um profissional fala outra, e você assiste um curso e fala outra, você faz uma mentoria e faz outra. Você precisa de um plano estratégico para ser seguido. Então, já basta você ficar queimando tempo e dinheiro. A partir de agora, você que chegou até o final desse vídeo, por que eu faço essa chamada aqui só no final desse vídeo? Porque se você chega até aqui, você sabe exatamente o que você está procurando. Além de você ter visto que realmente é essa estrutura aqui que gera previsibilidade em qualquer negócio dentro da internet, além disso você está disposto. Uma pessoa que fica aqui comigo 50 minutos, 60 minutos, vendo e assistindo e entendendo, tendo conhecimento do que vai fazer a empresa dela crescer, do negócio dela realmente ter previsibilidade e faturamento, essa pessoa ela já está no ponto de bala para conseguir realmente escalar. Do ponto A que você está hoje, que é a situação que você se encontra, para o ponto B, que é onde você realmente quer chegar e o objetivo que você tem, é um pulo. É um pulo. O único pulo que você tem que dar é uma decisão de executar o que tem que ser executado. A partir de agora, você tem 2 escolhas na sua frente. Ou você tenta sozinha, igual você já viu aqui tudo que tem que ser feito, é assim que faz. Tá? É assim que faz. Mesmo que você não queira entrar na implementação, por exemplo, é desse jeito que faz, e a partir de agora você já entende. Porque qualquer pessoa que te falar que para implementar um negócio que gera previsibilidade dentro da internet, dentro das redes sociais, é desse jeito aqui que faz. A partir de agora, pelo menos, você não vai ser enganado mais. Então, na hora que você for contratar um profissional, na hora que você for contratar uma pessoa para executar isso aqui para você, você vai pelo menos saber que isso aqui não tá que você não está sendo enganada. Mas eu não te indico tentar fazer sozinho. Porque provavelmente você já está tentando fazer sozinho. Se você está até o final desse vídeo, você já tentou fazer sozinho. Ou você já tentou fazer com outros profissionais e não deu certo. Você tem essa possibilidade de tentar novamente fazer sozinha. E talvez novamente ficar perdendo tempo, ficar perdendo dinheiro, ficar queimando todos os seus cartuchos emocionais e de dinheiro para você tentar fazer o que eu expliquei aqui agora. Ou você pode entrar na implementação da Magnetize, tá? Que é justamente, exatamente essa estrutura que eu mostrei aqui, que a gente implementou para a Fernanda, que gerou R$ 27.825 em 39 dias, que a gente vai implementar dentro do seu negócio. Para você que é profissional liberal, empresário, você vende serviços, seja online ou online digital, é ótimo, né? Seja online ou físico, tá? Igual, por exemplo, a Fernanda, ela vendia espaço físico, mas ela também vendia online, tá? E alguns casos específicos de venda de produto. Exemplo, loja de roupas, loja de joias, loja de produtos, acessórios, enfim. Alguns casos específicos de venda de produtos também funciona a implementação, tá? Se você vende produtos, você vai ter que aplicar para a gente ver qual que é o caso específico e se a gente consegue ajudar, tá? Mas em questão de serviços, a implementação, ela é para você.
Deve estar pensando, nossa, mas essa deve ter sido a única que isso aconteceu. Não foi a única. Não foi só a Fernanda. Embaixo aqui do vídeo vai estar aparecendo agora alguns depoimentos de outros alunos meus que falam exatamente a mesma coisa, tá? Resultado, ele se constrói. Existe um sistema por trás exatamente. Isso é marketing. Quando a gente fala de estratégia de marketing, não é simplesmente você ir lá e fazer uma promoção e etc. Estratégia de marketing é quando você pensa de forma estratégica no seu público-alvo, na sua empresa, nos produtos que você oferece e na transformação que você tem pro seu público. Tá? Então, não é só a Fernanda, existe um sistema que ele é personalizável para cada tipo de pessoa, e cada tipo de profissional, e cada tipo de empresário, que você viu aqui que é personalizado. Porém, existe um sistema, existe uma estrutura que ela é básica para qualquer pessoa que deseja criar um negócio no longo prazo. Então, a partir de agora, eu vou te convidar a não dar desculpas. Se você chegou até aqui já saiu metade das pessoas que já estavam assistindo esse vídeo. Não dê desculpas para você tentar ficar mais tempo, mais 6 meses, mais 3 meses, mais 1 ano dando desculpa para você não fazer o investimento que vai realmente ajudar a sua empresa a faturar muito mais do que o próprio valor do investimento. Então, existem 2 tipos de pessoas no mundo: as pessoas que dão desculpas e as pessoas que executam. E dentro da implementação, você precisa ser a pessoa que executa, porque não tem como ter resultado aqui sem execução, sem esforço e sem assertividade no que está fazendo. Aqui exige foco. Tá? Então, se você realmente leva o seu negócio a sério e se você quer implementar essa estrutura sabendo que ela vai deixar o seu negócio lucrando e faturando e tendo previsibilidade no médio, no longo e no curto prazo, você não pode dar desculpas, porque é simples. A estrutura é simples. A estrutura é 4 passos. Aqui, ó, são 4 pilares. É simples. Tá vendo? É muito simples. Porém, exige esforço. E é aí que realmente é o que acontece com as pessoas que não têm resultado, mesmo tendo acesso. Tem muita gente que teve acesso, que já saiu desse vídeo provavelmente, acabou de ter acesso desse método e eles não vão executar, mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo que funciona. Porque aqui não é sobre complexidade, não é complexo, é isso aqui que funciona. A questão aqui é se você está disposto a se esforçar para realmente implementar isso aqui. É isso aqui que vai fazer a diferença dentro do seu negócio e na previsibilidade que você vai ter. Vou deixar o botão aqui embaixo para você fazer a aplicação para implementação, tá? Se você tem interesse em realmente escalar o seu negócio e construir ele de uma forma que vai gerar previsibilidade e faturamento, essa é a sua hora, tá? O botão está aqui embaixo, clica que eu mesma vou fazer a análise de 1 por 1, porque sou eu quem preciso fazer isso. Eu não delego essa parte para vendedores, não existe closer do outro lado, tá? É eu mesmo que faço, porque eu cuido de cada aluno meu como se fosse o próprio negócio. Cada etapa dessa aqui é feita com muita dedicação e muito esforço. Então você clica no botão aqui embaixo e aplica agora, que eu mesmo vou analisar e eu mesmo vou entrar em contato com você. Te vejo dentro da implementação.